Olá, pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é o que é ler? O que é ler? É pegar um texto escrito e decodificar, observar as letras, a pontuação e decodificar? Só isso? Não. O que podemos ler? Textos, o que mais? Textos escritos, o que mais? Textos verbais, não verbais, imagens, expressões, cores, signos, símbolos, ícones, ilustrações, desenhos, a arte, ou seja, textos verbais, não verbais e mistos, né? E o que é ler? É só decodificar? Antes da gente seguir em frente, vamos primeiro voltar ao sentido de texto. Texto vem do latim texere, que significa construir, tecer. A palavra tecer nos lembra a palavra tecido, tecelagem, não é? Então, quando se tece um tecido, nós temos os fios, e os fios eles são entrelaçados para formar o tecido. Nós podemos ter fios iguais, ou podemos ter fios de cores diferentes, de espessuras diferentes e de texturas diferentes também. Nós podemos ter uma variedade de fios que compõem o mesmo tecido, né? Ter fios vindos de matérias-primas diferentes também, né? Temos uma infinidade de tecidos, né? Diferentes. Com o texto é assim também. Como a gente viu, vários podem ser. O texto pode ser produzido por signos verbais e não verbais, né? Então, quando a gente pensa em ler, nós temos uma infinidade de textos que podem ser lidos, né? Então, as cores, os desenhos, as imagens, as expressões, os gestos, as línguas, tá? As artes, a escultura, a pintura, a música, os sons. Então, há uma infinidade de textos verbais e não verbais que podem ser lidos, ok? E o que é ler? É apenas decodificar? É só letrar a palavra e decodificar? Aqui, essa palavra aqui é texto. Já li? Aqui está escrito, texto vem do latim texere, construir, tecer, coisa tecida, estrutura. Pronto. Eu já li? É isso, ler, decodificar? Só isso? Vamos ver? Aqui tem algumas frases de alguns autores sobre o que é ler, tá? Aqui, Alberto Manguel diz assim, todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ler, quase como respirar, é nossa função essencial. Então, aqui, Alberto, ele mostra a relação da leitura com o mundo. Então, a gente não lê só um texto escrito, a gente lê tudo que está à nossa volta, né? A gente lê o mundo e a gente lê quem somos, onde estamos e tudo que está à nossa volta. Outra frase aqui, de agora Marilena Chauí, ela diz, como leitores, descobrimos nossos próprios pensamentos e nossa própria fala, graças ao pensamento e à fala do outro. Então, muitas vezes, quando a gente lê, a gente se identifica com aquilo que o outro disse. E muitas vezes a gente pensa assim, eu sempre pensei assim, mas eu nem sabia que eu pensava assim.
Ou então eu sempre pensei desse jeito, mas nunca expressei, nunca falei para ninguém, né? A depender do grau de identificação que a gente tem com o texto lido. Mais um aqui. Alice Ruiz diz assim: através da leitura é possível apurar o olhar para enxergar o que parece invisível, mas está o tempo todo diante de nós. Então, aí ela traz a questão da leitura mais atenta, né? Quando a gente sai apenas do decodificar, da leitura mais superficial e faz uma leitura mais atenta. E aí a gente vai enxergar sentidos que antes pareciam invisíveis, mas que agora se tornam possíveis através dessa leitura mais atenta, né? Então, eu tenho aqui ainda de Washington Oliveto: a leitura é fundamental no aprendizado das diversas linguagens. Então, as linguagens são muitas, variadas, né? E a gente, o tempo inteiro, pratica o ato de ler essas diversas linguagens. E quando a gente lê, a gente aprende. Ok? Então, vamos seguir agora. O que é ler? O que é ler? Ainda é apenas decodificar? É dizer, aqui está escrito o que é ler? É só isso que é ler? Não, né? A gente já começou a perceber que não é só isso, que vai muito mais além. Então, vamos aprofundar um pouquinho. O que é ler? Então, no dicionário AS, da língua portuguesa... Desculpa, gente. Ler é percorrer com a vista o texto, a palavra, decodificando-os por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos e linguísticos escritos. Esse significado número 1 é o significado que está mais voltado para a decodificação. Então, eu conheço as letras, os fonemas, a estrutura das palavras, como elas se combinam, como as partes se formam, os sentidos que são construídos, não é? Eu conheço um pouco da nossa língua e consigo decodificar um texto escrito. Então, esse primeiro significado está mais voltado para o processo da decodificação, né, dos sinais gráficos e do signo linguístico escrito. Ok? Vamos para o número 2. Ler é ter acesso ao texto através do sistema de escrita, valendo-se de outro sentido que não da visão. Um exemplo que a gente pode colocar aqui para o significado número 2 é o braille. Então, o cego, ou melhor, um deficiente visual, ele faz a leitura não através da visão, mas através do tato, né? Então, ele vai com o tato, o texto está escrito, mas não através das letras do sistema alfabético que a gente está utilizando aqui, e sim de um outro sistema. E ele decodifica as letras, forma as palavras, as frases e consegue ler o texto utilizando outro sentido, não a visão, e sim o tato. Não é? Aí eu tenho aqui o número 3. Atribuir significado, sentido a algo, interpretar. Agora já vai para um outro nível de leitura, né? Interpretar. O que é interpretar? É atribuir sentido. Então, eu decodifico e eu consigo atribuir sentido àquele texto que eu decodifiquei. Esse sentido pode ou não estar de acordo com o sentido que o autor quis colocar, quis imprimir ao texto. Ok? É por isso que, às vezes, ocorrem diferenças de interpretação. Duas pessoas interpretam o mesmo texto de forma diferente. Porque interpretar é atribuir sentido, atribuir significado, que pode ou não coincidir com o sentido que o autor quis dar àquele texto. Agora, o número 4, o que é ler? É compreender uma ideia, um conceito de um autor.
Então, esse significado número 4, ele exige mais do leitor. Porque além de você decodificar, interpretar, agora o leitor deve ser capaz de compreender a ideia que o autor quis expressar através daquele texto. Agora não é mais um sentido pessoal que você atribuiu ao texto. Agora é sim o sentido que o autor quis colocar naquele texto. Então, um leitor, ele também deve ser capaz de conseguir compreender essa ideia que o autor quis colocar através do texto, ok? Vamos ao número 5. Perceber, adivinhar sentimentos, pensamentos ocultos, guiando-se por indícios subjetivos, decifrar o que está além do literal. Observe que um passo a mais agora foi dado. Primeiro você decodificou, interpretou, compreendeu, agora você percebe nuances, tons que estão presentes no texto, mas que não estão escritos através de palavras. São subjetividades que você pode perceber através de quê? Da escolha das palavras, da maneira como as palavras foram organizadas, da maneira como a ideia foi transmitida. Isso se for no texto escrito. Se for no texto oral, você pode perceber através das expressões da pessoa, do tom de voz, da gesticulação. Ok? O número 6, deduzir. Guiando-se por indícios objetivos, alguma coisa não declarada, mas indiretamente constatável, ou seja, inferir. Agora é o papel do detetive, né? Que eu adoro. Adoro não, gosto muito. Então, agora é o papel do detetive. Então, você começa, por exemplo, você começa a ler uma história e vamos supor que nessa história há um vilão. Aconteceu algo e você ainda não sabe quem foi o vilão que praticou aquilo. E as pistas estão ali, mas ainda não foi declarado quem é o vilão. Então, você começa a tentar descobrir, através das cenas, das pistas, quem é o vilão, e a vontade é de descobrir antes que apareça no texto o nome de quem fez aquele ato. A gente quer ser o detetive, a gente quer descobrir antes de o texto contar para a gente. Porque quando o autor revela quem foi, a gente diz, eu sabia porque eu vi tal fato, tal cena, porque ele disse isso, porque ele fez aquilo. A gente fica, né? Eu sabia, eu sou um bom detetive. Então, deduzir, né? Através de quê? Dos indícios, das pistas. Então, veja como o ato de ler ele vai se ampliando, né? Para muito além de decodificar. Então, primeiro você decodifica, depois você interpreta, você compreende, depois você percebe, depois você deduz e você também prevê. Né? Como é que a gente prevê? Quando a gente, por exemplo, quando a gente começa a ler um texto e a gente já imagina, já tenta prever, deduzir a que conclusão aquele texto vai chegar. Então, através das ideias iniciais, a gente prevê quais são as conclusões, né, que o texto vai nos levar ou vai chegar. Ok? Então, o que é ler? Ler é decodificar, interpretar, compreender, perceber, deduzir e prever. E tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Ou não. A depender da sua postura diante do texto. A depender de que tipo de leitor você é. Ok? Então, vamos seguir aqui. Que tipo de leitor você é? Então, eu tenho aqui o leitor crítico,
Quem é o leitor crítico? É aquele que, diante de um texto verbal ou não verbal, coloca-se numa postura ativa, ou seja, não é um leitor passivo que apenas decodifica, é um leitor ativo, que dialoga com o texto, num processo de ir e vir nesse diálogo. Fazendo o quê? Antecipando o que acha que vai vir depois. Se não coincidir com o que você antecipou, reformulando a sua antecipação, a sua ideia inicial. Quando a gente lê um título de um texto, a gente já cria uma ideia inicial do que vai vir adiante. E aí, logo em seguida, inicia esse processo de antecipação, reformulação, interpretação, compreensão, percepção, dedução, né? Então, a gente vai passando por todo esse processo no momento da leitura. O leitor crítico é aquele que se coloca numa postura ativa de análise e de resposta ao texto lido. Então, no momento da leitura, a gente dialoga e vai. Tanto a gente pode perguntar, como a gente pode responder. Né? Então, é um processo dialógico com o texto. Além do texto, o leitor crítico analisa quem fala. Então, a depender de quem fala, pode interferir na minha maneira de interpretar, de compreender, de perceber, de deduzir o texto e de prever. Para quem fala? Quem é o público-alvo do autor? De quem produziu o texto? O contexto e o momento histórico. Então, se eu considerar o contexto em que aquele texto foi produzido, isso com certeza vai influenciar na minha interpretação, compreensão, percepção e dedução a respeito do texto. Em que momento histórico esse texto foi escrito? Então, considerar o momento histórico, relacionar esse texto ao momento histórico em que ele foi construído, também vai influenciar na minha interpretação, compreensão, percepção, dedução do texto. O meio ou suporte de divulgação. Então, se esse texto foi divulgado, se o suporte desse texto é a televisão ou é um jornal, uma revista de esporte, uma revista de fofoca, uma revista de curiosidades, um outdoor, a depender do suporte onde esse texto foi colocado, se é um livro didático, tá? Se é uma revista de divulgação científica, a depender do suporte, esse texto, para mim, vai ter mais ou menos credibilidade, né? E vai influenciar na minha interpretação, na minha compreensão, na minha percepção e na minha dedução a respeito do texto. A intenção do autor. Então, quando a gente lê, a gente também tenta perceber a intenção do autor ao produzir esse texto. E isso também vai influenciar na nossa interpretação, na nossa compreensão, na nossa percepção e na nossa dedução a respeito do texto. Ok, gente? Então, essa é uma atitude complexa, é uma atitude ampla, é uma atitude dialógica com o texto. É a atitude do leitor crítico. Ok? Vamos seguir aqui mais um bocadinho. Nenhum texto é neutro ou despretensioso. Todo texto está carregado de intenções. Claro. Ninguém expressa algo sem uma intenção. Todo texto está carregado de significados explícitos e implícitos.
Os significados explícitos estão na estrutura superficial do texto, que você decodifica e interpreta rapidamente. Mas há os significados implícitos, que nós podemos perceber através de quê? De palavras, de indícios, de pontuações, da forma como ele está ali escrito, da seleção das palavras, da organização das frases. A gente pode perceber sentidos que estão implícitos, mas que são passíveis de serem percebidos. E ideologia, né? Que está relacionada a crenças, a ideias que o autor defende. Então, nenhum texto é neutro. Todo texto carrega intenções, significados explícitos, implícitos e ideologia. Ok? Estamos quase acabando. O leitor competente é aquele que, além do sentido das palavras, descobre também, além dos explícitos, que é o sentido que está na camada superficial, né, do texto, também os implícitos, porque às vezes uma palavra ela não foi colocada naquele sentido primeiro, ela foi colocada com um sentido implícito. Tá? As intenções, os subterfúgios, os significados da pontuação, as pausas e os silêncios. Tudo isso tem significado. Ok? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, porque o vídeo já está ficando longo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vejam esse vídeo várias vezes, se for necessário. Façam uma leitura ampla e passem pelo processo de compreender, interpretar, compreender, perceber, deduzir e prever. Seja um leitor crítico, leia o explícito e o implícito, tá bom? E perceba os significados explícitos e implícitos. Ok, gente? E Deus abençoe a todos. Um beijão e até a próxima aula.